Vladimir Putin subornou Donald Trump, prometendo à sua família e ao seu círculo mais próximo participações nas maiores empresas de energia da Rússia. E não só isso. O presidente dos Estados Unidos pode, até junho, forçar a Ucrânia a fazer concessões devastadoras nas negociações para conseguir grandes acordos comerciais com a Federação Russa. O Kremlin prometeu aos Estados Unidos oportunidades de investimento no valor de até 12 trilhões de dólares em troca do fim das sanções. E, segundo fontes da publicação The Economist, os parâmetros desse acordo poderiam ter sido acertados antecipadamente, mas não se trata apenas de negócios entre os dois países. Durante as negociações pelo fim da guerra na Ucrânia, como ficou sabido, o Kremlin ofereceu a pessoas próximas à família do presidente dos Estados Unidos, Donald, participações em ativos energéticos russos e cargos na diretoria em troca do levantamento das sanções americanas. Em particular, pessoas de confiança da Casa Branca podem participar de projetos de extração de petróleo e gás no Ártico, desenvolvimento de jazidas de metais de terras raras, criação de um centro de processamento de dados com fornecimento de energia nuclear e construção de um túnel sob o Estreito de Bering. Em todos esses projetos, pessoas próximas a Trump podem receber sua parte, se conseguirem forçar a Ucrânia a capitular. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos este episódio, peço que você se inscreva no canal, deixe um like e escreva qualquer comentário seu. Se você considera nosso trabalho importante e necessário, pode apoiar este canal do YouTube financeiramente com sua doação ou assinatura paga pelos links e dados na descrição deste vídeo. Ficarei grato por qualquer apoio seu. Então, fontes do Economist disseram que os Estados Unidos estão conduzindo paralelamente duas negociações diferentes para encerrar a guerra na Ucrânia. As negociações com a Rússia, lideradas pelos Estados Unidos, resultaram em várias propostas, mas não chegaram a um acordo sobre a questão territorial ou garantias de segurança. Enquanto isso, outros representantes do Kremlin e da Casa Branca discutiam, digamos assim, questões de negócios. Vladimir Zelensky, citando a inteligência ucraniana, afirma que a Rússia prometeu aos Estados Unidos acordos no valor de 12 trilhões de dólares em troca do levantamento das sanções. E aqui estão as fontes do The Economist. Na Casa Branca, acredita-se que o pacote entre os Estados Unidos e a Rússia já foi acordado. Na Europa, crescem os temores de que o presidente Donald Trump possa, até junho, forçar a Ucrânia a fazer concessões significativas para obter dinheiro do Kremlin. Em seguida, uma citação. A promessa de enriquecimento está na base da estratégia de Vladimir Putin. Segundo informações da revista The Economist, antes do encontro do presidente russo com Donald Trump em agosto, foi preparado um memorando para o Conselho de Segurança Nacional da Rússia, explicando como vender a Donald Trump o maior acordo de todos. Desde abril do ano passado, Kirill Dmitriev, diretor do fundo estatal russo, se encontrou com Steven Witkoff, enviado especial de Trump, pelo menos 9 vezes. Pessoas próximas à família Trump estão negociando a aquisição de participações em ativos energéticos russos. Foram oferecidos aos Estados Unidos acordos envolvendo petróleo e gás do Ártico, minas de terras raras, um centro de processamento de dados movido a energia nuclear e um túnel sob o Estreito de Bering. A Rússia está sofrendo com os baixos preços do petróleo e o endurecimento das sanções. O presidente dos Estados Unidos quer obter resultados antes das eleições de meio de mandato em novembro. Mas devo dizer de imediato que a quantia de 12 trilhões de dólares é claramente um exagero. E aqui o economista escreve que as riquezas disponíveis representam apenas uma pequena parte do que o Kremlin divulga. Mas a China já está superando os Estados Unidos na disputa por esses prêmios. Aqui o economista imediatamente escreve que as empresas americanas podem voltar ao mercado russo após o fim das sanções, mas elas podem contar com volumes de vendas muito limitados. As empresas ocidentais já ganhavam menos na Rússia antes da guerra em grande escala do que, por exemplo, na Itália. Segundo estimativas da Bolsa de Valores do Quênia, em 2021, o lucro anual total de 1.500 empresas estrangeiras que operavam na Rússia na época foi de apenas 18 bilhões de dólares, com uma receita de cerca de 300 bilhões. Por isso, o que mais preocupa os enviados de Donald Trump é a possibilidade de participar de megaprojetos capazes
de transformar os mercados globais de commodities. No documento do Conselho de Segurança Nacional da Rússia, é descrita uma citação sobre o tesouro de recursos árticos e do norte, que uma dezena de fundos soberanos e privados dos Estados Unidos e de outros países hostis vão correr para explorar. Todos vão ganhar muito dinheiro e, por isso, os presidentes Putin e Trump podem potencialmente receber prêmios Nobel. E é aqui que se revela toda a grandeza da Rússia não lavada. A maioria dos campos de petróleo russos é antiga e está significativamente esgotada. Para manter a produção, a Rússia precisa de um enorme aporte de dinheiro e tecnologia estrangeira, mão de obra e, claro, capital. Isso pode contribuir, por exemplo, para uma revolução do xisto na Sibéria Ocidental. A parte ártica da Rússia também possui um grande potencial inexplorado de petróleo e gás. Com investimentos suficientes e o preço do petróleo em torno de $100 por barril, a região pode fornecer quase 50 bilhões de barris de petróleo. O elemento-chave dessas ambições é o projeto Vostok, realizado pela maior empresa de energia da Rússia, a Rosneft. Para sua implementação serão necessárias 15 novas cidades, 3 aeroportos e 3.500 quilômetros de linhas de transmissão de energia, e o custo estimado do projeto é de bilhões de dólares. Além disso, acredita-se que no extremo norte da Rússia existam 29 milhões de toneladas de elementos de terras raras, o que equivale a 74 anos de produção mundial. Para desenvolvê-los, a Rússia está explorando o Vale Angaro e Yenisei. Este é um centro de processamento na Sibéria, avaliado em 9 bilhões de dólares, que, aliás, é administrado por Sergei Shoigu. A Rússia espera que a criação de uma linha especial de transmissão de energia, uma zona econômica, novas conexões de infraestrutura e incentivos fiscais permita aumentar sua participação na produção mundial de elementos de terras raras dos atuais, 1,3% para 10% já em 2030. Isso pode incluir também os elementos de terras raras pesados, que são os mais raros e valiosos. E Trump precisa desses elementos para deixar de depender dos chineses. Mas para realizar todos esses projetos, os russos selvagens não têm dinheiro nem tecnologia e, o mais importante, nem inteligência. E por isso Moscou decidiu, como nos velhos tempos, quem estudou a União Soviética ou até mesmo viveu nela, sabe disso. Moscou decidiu subornar Donald Trump e basicamente tentar desenvolver sua extração usando o dinheiro e a tecnologia do odiado Ocidente. E agora Putin está tentando subornar pessoalmente Donald Trump com tudo isso. Dizem que o Kremlin cogita dar ações de grandes empresas a aliados de Trump apenas para que os Estados Unidos ajudem os bárbaros a explorar esses depósitos. Mas suspender as sanções contra a economia russa não é uma tarefa fácil. Os países ocidentais, no geral, impuseram quase 23 mil sanções contra a Rússia nos últimos anos. Algumas delas podem ser suspensas, mas a revogação de muitas outras, incluindo sanções contra a maioria dos bancos e projetos energéticos, exigirá consultas com o Congresso, que inclui muitos defensores de uma linha dura em relação à Rússia. Agentes secretos e diplomatas acreditam que a Europa será muito relutante em suspender suas sanções. Mas a história mostra que a incerteza persistente, mesmo após a suspensão das sanções, afastará as corporações transnacionais da Rússia não lavada. Para entender, pouquíssimas empresas voltaram ao Irã após, por exemplo, a suspensão das principais sanções em 2016. Apesar de os governos americano e europeu exigirem das empresas que voltassem com segurança e assim por diante. Não voltaram e, como vemos, não se arrependeram. Mas tem mais uma coisa. Mesmo antes da guerra, as empresas estrangeiras na Rússia frequentemente estavam a um passo de punições e perseguições motivadas politicamente, e agora a situação está ainda mais complicada. E agora vou citar o Economist. Um acordo de paz que deixa a Ucrânia desmoralizada e indefesa vai incentivar Vladimir Putin a uma nova invasão. Isso resultará na volta das sanções, no controle do movimento de capitais e na supremacia do complexo militar industrial sobre outros setores. As empresas ocidentais retornarão ao início ou até poderão ficar em situação pior. Outra dificuldade é que muitos nichos deixados pelas empresas ocidentais em 2022 desde então foram ocupados por firmas da Ásia, Turquia e outras regiões. Em 2024, a China forneceu 57% das importações de bens da Rússia, em comparação com 23% antes da guerra,
A Rússia também está inundada de importações paralelas de produtos ocidentais revendidos ilegalmente a partir dos países do Golfo Pérsico ou da China, o que prejudica a posição dos novos vendedores no setor de ciência e tecnologia. O governo russo defende uma maior autonomia e não abertura. Portanto, parece que fechar um mega acordo será extremamente difícil, mas mesmo assim, isso não significa que todas as negociações estejam paradas. Não, pessoas próximas à Casa Branca podem fechar acordos vantajosos. Por exemplo, uma fonte da Casa Branca já afirmou que, na equipe de Trump, já foram discutidos com enviados do Kremlin cargos em conselhos de administração de empresas russas. Também está sendo discutido como criar um controle fictício dos americanos sobre grandes projetos caso a Europa não libere o dinheiro. E, para concluir, vou citar o economista. Se a Casa Branca morder a isca, o restante dos Estados Unidos ficará esperando em vão por um benefício inesperado, pois os custos políticos só vão aumentar. Os falcões no Congresso ficariam horrorizados se a Rússia, reaberta, começasse a recompensar seus aliados, especialmente a China. O aumento do comércio, das finanças e dos investimentos logo permitiria que a economia russa se recuperasse, abrindo caminho para a próxima guerra. Qualquer presidente que se preocupasse com os interesses da América olharia para a proposta de 12 trilhões de dólares de Putin com um olhar atento e recusaria. Putin. No final deste episódio, quero fazer uma recomendação para o público masculino do meu canal. Muitos respiraram aliviados após 14 de fevereiro, mas o dia 8 de março ainda vem aí. Preparem-se. Muitas vezes nós, homens, encaramos a surpresa ou o presente para uma mulher como se fosse resolver uma questão política. Ficamos pensando em metas, orçamento, logística, indicadores de desempenho, etc. Então esperamos da mulher uma reação super entusiasmada. E quando ela só diz um simples obrigada, a gente até treme. Poxa, eu me esforcei tanto, cadê o entusiasmo? E aí eu assisti a um vídeo de uma psicóloga onde ela justamente explica por que nossos esforços só pioram as coisas e mostra como fazer melhor. Se não quiser trabalhar novamente no Dia Internacional da Mulher sem resultado, assista essa análise. Para mim, como alguém que valoriza que os esforços tragam um retorno real e não apenas um aceno educado, foi super útil assistir essa análise. O link para o vídeo está, como de costume, na descrição deste vídeo e no comentário fixado. Recomendo que você acesse e assista. São apenas 10 minutos do seu tempo. E como dizem, o feriado está salvo. Ah, e o público feminino também vai achar interessante. Aqui vou deixar reticências. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste vídeo. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no meu canal do Telegram, Pet News, o link está na descrição. Deixe seu like e ative o sininho. Se quiser apoiar o trabalho deste canal, todos os links também estão na descrição deste vídeo. É isso, cuidem-se, até mais a todos.